Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que você está se priorizando, que bom que você decidiu, que você escolheu se tornar prioridade da sua vida, porque é assim, se colocando como prioridade da sua própria vida, é que você vai transformá-la. Sendo a pessoa mais importante da sua vida, dedicando um tempo de qualidade para você, que você vai realmente mudar a sua vida. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu se priorizar. E hoje, na nossa sequência da terceira temporada de Lives Blindagem Emocional, a gente vai para um tema muito denso, um tema que eu tenho certeza que você precisa compreender esse ciclo. Esta semana, inclusive, é a semana dos ciclos e eu tenho certeza que esse ciclo você talvez conheça muito bem. O ciclo da rejeição. O ciclo da rejeição é sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui. Que bom que mais uma vez você está se priorizando e você vai entender como é que funciona este ciclo da rejeição. Deixa eu dar um bom dia para várias pessoas que já estão aqui. A Ivani Bueno, bom dia Ivani. Leandro Vilhena, fala Leandrão, como é que você tá, meu amigo? Seja bem-vindo. A Nadir, fala Nadir. Aliás, Nadir, muito obrigado pela tua contribuição com o Johan, gratidão, daqui a pouquinho, aliás, eu vou falar sobre isso. Rita Ferrari, seja bem-vinda, bom dia. A Débora Paiva também, a Débora não tá perdendo uma, legal, Débora, seja bem-vinda. Karina Rios, fala Karina, seja muito bem-vinda. Scapin Cris, deve ser Cris, a Cris também por aqui, seja bem-vinda, Cris, bom dia. A Ana, fala Ana, seja bem-vinda. Grande Tiago Correia, seja bem-vindo. A Tel _Sil também por aqui. Clóvis Soares Galvão, fala Clóvis, seja bem-vindo. O homem que perdeu quase 23 quilos desde fevereiro. A Silvana Batiste, fala Silvana, bom dia, seja bem-vinda. A Sabrina também por aqui. Adriano Treviso, direto de Marília, bom dia. A Maria Helena Sobral também chegando por aqui. Seja muito bem-vinda, porque a gente vai falar hoje sobre o ciclo da rejeição. E eu sei que é um tema que as pessoas elas gostam de ouvir, porque elas se identificam, claro. E dois, extremamente necessário para a sua mudança de vida, para a mudança de vida que você quer, para a transformação de vida. Você precisa entender como lidar com a rejeição. Que bom que você está aqui mais uma vez. E deixa eu falar para você o seguinte, olha só, você pode, antes da gente começar, vou falar, claro, do Johan, o Johan que é o motivo aí, a grande motivação desta terceira temporada das lives Blindagem Emocional. Então você pode ajudar o Johan, tá bom? O Johan, ele tem 7 anos e ele nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME. E existe todo uma estrutura mínima viável para o Johan sobreviver. E essa estrutura é uma estrutura que tem um custo alto. Então, eu decidi abraçar a causa do Johan nessa terceira temporada. Então, todos os selos que você comprar, você pode ajudar o Johan, tá bom? Então, tem os selos aqui. Cada selo que você compra, você está ajudando o Johan. E uma outra maneira que você pode ajudar, se você quiser fazer, como por exemplo a Nadir ontem fez, o Theo Moraes, muita gente fez já o Pix, tá bom? Você pode usar o Pix. Então a minha chave Pix é o gata76@gmail.com. O André Gabriel, que acabou de entrar, ele me entregou em mãos, inclusive. A semana passada eu tive o prazer de conhecer presencialmente o André e ele também fez essa contribuição em mãos. Então, o Pix também pode funcionar, tem ajudado nessa nossa campanha, tá bom? Então, eu espero que você nos ajude e principalmente você nos ajude chamando outras pessoas para participar. Se você está gostando do conteúdo, se você está entendendo que esse conteúdo serve para você, pega o aviãozinho
e manda para algumas pessoas que eu tenho certeza que você gosta, que são importantes para você e que você gostaria inclusive que estivessem na mesma página que você, né? Que estivessem talvez nessa mesma estrada do autoconhecimento. Então, vamos fazer isso? Vamos mandar para pelo menos uma pessoa? Posso contar com você? Pelo menos uma pessoa. Pega o aviãozinho, eu mesmo aqui também vou fazer isso agora. Mandar para algumas pessoas que são importantes para aumentar a nossa live, mas principalmente para a gente poder contribuir com o Johan, tá bom? Então, conto com você. Deixa eu dar um bom dia aqui para várias pessoas também que já entraram agora enquanto eu falava. Deixa eu dar um bom dia para Camila Garé. Fala, Camila. Beijo aí em todos em Olímpia. A Dani Neder. Fala, Dani. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui de volta. A Vilma. Bom dia, Vilma. A Adriana Barbosa. A Silvana Godoy. A Ana também por aqui. A Rafaela Bueno. Fala, Rafaela. Seja bem-vinda. Rose Caleiro, minha mãe. Patrícia Filgueira. A Joyce também por aqui. Daniel Suzuki, fala Daniel, seja bem-vindo. A Valéria também por aqui, a Cíntia, o Léo Lorente, a Rosana, fala Rosana, Cristina Nakata também, bom dia Cristina. A Fabi Ribeiro também chegando por aqui, bom dia. E eu quero que você pegue papel, caneta, porque a live de hoje... Deixa eu ver aqui, como que eu posso definir a live de hoje? Deixa eu pensar aqui um pouco. Densa. Vai ser uma live muito, muito densa, eu prometo. Antes de eu começar, deixa eu só colocar aqui, ó, se você quiser participar da última turma da blindagem emocional em 2021, a hora é essa, tá bom? Deixa eu colocar aqui para você entrar na lista especial, é uma lista onde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, porque toda a comunicação que eu vou fazer para, inclusive você, receber uma oferta especial, ela será feita por esse e-mail. Então, somente quem estiver nessa lista vai poder receber essa oferta especial num dia aí que eu, logo, nas próximas semanas a gente vai abrir as inscrições para a última turma, tá bom? Então, ó, entra o quanto antes, porque essa oferta ela vai durar um dia, 24 horas, e só para quem estiver no e-mail, tá bom? Então, venha, as vagas serão limitadas para essa blindagem emocional, então venha para a lista especial. Eu garanto para você que se você está buscando mudança de vida, se você está precisando de coragem para iniciar esse processo, se você está se sentindo talvez fraco para isso, venha para a blindagem emocional. Mais de 550 pessoas já passaram pela blindagem emocional. A nossa aprovação é de 93,3%. É uma aprovação muito alta, muito, muito alta. Então, venha que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Deixa eu dar mais um bom dia aqui antes da gente começar o conteúdo. A Joane Marcos, seja bem-vinda. A Ana Lúcia Oliveira, a Adriana Cavalheiro, fala Adri, seja bem-vinda, bom dia. A Lilian também e a Patrícia também chegando por aqui. Como disse a Adriana definiu muito bem. Será uma live densa, eu prometo para você, porque a gente vai falar agora sobre o maior dos medos que nós temos. O maior dos medos que nós temos, isso vem da nossa evolução como espécie. Aliás, esse medo nos protege. Aliás, todo medo nos protege. Guarda isso, é impossível você viver sem medo. Muitas pessoas falam para mim, Gata, eu preciso de coragem para não ter mais medo na minha vida. Isso não vai acontecer. A coragem, ela é necessária para te impulsionar para onde você quer ir. Porém, o medo sempre estará com você. O que você vai ter, principalmente com a blindagem emocional, é o quê? Um maior controle desse medo, para que você não fique mais refém desse medo. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se você está entendendo isso. Bom dia, Pereira, bom dia, Ana, bom dia, Celi, sejam todas bem-vindas. E aqui, a gente precisa falar do maior dos medos, que é, sem dúvida nenhuma, o medo da rejeição. Esse é o maior medo que a gente tem. O tempo todo nós precisamos e queremos pertencer. Rejeição é aquele medo que você talvez até, de uma maneira, não vou falar
com empáfia, mas muitas vezes você se acha autossuficiente. Mas entenda, o medo da rejeição está em você, está em mim, está em todos nós. É um medo muito real. Porque lá atrás, quando nós éramos caçadores-coletores, os nossos ancestrais Homo sapiens, eles sabiam que quando eles estavam sozinhos diante do predador, eles seriam presas fáceis para esse predador. Porém, quando eles estavam em grupo, era muito mais fácil de derrotar o predador. Por isso, essa lição ficou, e essa lição está com a gente até hoje. Por isso que você tem tanta dificuldade, por exemplo, de sair daqueles grupos malditos de WhatsApp que só roubam a sua energia, que te deixam nervosa, que você perde a paciência. Você não sai porque você tem medo da sua reputação ficar manchada, do que as pessoas falarão dessa sua saída. O problema do medo da rejeição, que é algo, como eu disse, que está dentro de nós, e a gente precisa controlar, e eu vou mostrar isso hoje para você, como é que você pode começar a controlar esse medo da rejeição. O problema é que criou-se dentro da sua vida um condicionamento que é muito perigoso para quem realmente quer ter o controle da sua vida em suas mãos. A gente aceitou ao longo da vida sermos coadjuvantes. Nós aceitamos que as outras pessoas brilhem no nosso lugar. Nós nos acostumamos, por exemplo, a aceitar que alguém nos diga o que fazer. Faz sentido isso para você? Alguém está se identificando com isso? Se você achar que você está se identificando, se você pode compartilhar, compartilha porque é importante. Porque esse grupo aqui é um grupo de pessoas que estão na mesma página que você. Talvez alguns num parágrafo além, ou seja, mas está todo mundo, inclusive eu, nessa mesma estrada do autoconhecimento. Alguém aqui se identifica com isso? Você acabou aceitando. E muitas vezes, por medo da rejeição, você aceitou ser coadjuvante. O que é extremamente cômodo para a sua mente de sobrevivência, para o seu ego. Aliás, se você não viu a live de ontem à noite, assista. Ela está gravada. Assista. Ela foi exatamente focada na questão do ego e como a tua mente de sobrevivência precisa do ego para ser uma espécie de guardião dessa sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Para sua mente de sobrevivência, você ser coadjuvante, você não ser protagonista da sua própria vida é extremamente cômodo. Porque o coadjuvante, por mais que ele talvez em algumas situações e contextos ele tenha uma participação importante, o coadjuvante ele tem um conforto. Para ele é muito cômodo ser coadjuvante, porque ele não precisa normalmente tomar as decisões. Ele não precisa se arriscar. E quando eu não arrisco, eu estou o quê? Economizando energia. Eu estou economizando energia. O que para sua mente de sobrevivência é o melhor dos mundos. Tudo bem? A gente vai se acostumando a ser coadjuvante por medo de rejeição. A gente se acostumou a ser uma pessoa tímida. Alguém aqui se considera uma pessoa tímida? Coloca aqui para mim, para eu saber. Você se considera uma pessoa tímida? E timidez é um sintoma também, é uma proteção, é uma maneira de você sobreviver a um personagem. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os personagens. Mas ser tímido é uma boa maneira de você não se arriscar, é uma boa maneira de você se manter dentro do controle do ego e da mente de sobrevivência. Só que aqui tem uma frase que é de um amigo, o Kim Arquette, que eu gosto muito, e eu sempre uso essa frase porque é uma frase muito boa, que é o seguinte: os bons são tímidos e os vilões, os malvados não são. Faz sentido essa frase? Essa frase é muito boa, essa frase é do Kim Arquette. Os bons são tímidos e os maus são ousados. E esse é um adestramento que a gente recebe.
que a gente recebe por conta desse medo de não sobreviver e principalmente desse medo da rejeição. E se você olhar bem, esse adestramento está muito enraizado na nossa vida, muito enraizado. Olha o cinema, por exemplo. Se você olhar para as histórias do cinema, as grandes histórias, vou pegar aqui um exemplo que é clássico, Superman. O Clark Kent, aliás, se você não sabe que o Clark Kent é o Superman, desculpa acabar com a tua infância, mas eu tenho certeza que você sabe quem é o Clark Kent. O Clark Kent é o arquétipo do herói tímido antes da ação. O Clark Kent é um jornalista que usa óculos grandes, todo envergonhado. Normalmente, os bons, eles são tímidos. E os vilões não, eles são ousados, né? Eles arriscam, eles criam, eles são inventivos. Os vilões são ousados, eles constroem muitas coisas. E aqui eu não estou dizendo para você se tornar uma vilã. Muito pelo contrário. Não quero que você se torne uma vilã. Só que os maus, normalmente, eles não têm essa aversão ao risco que nós fomos adestrados a ter. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. E os vilões, eles não têm aversão ao risco, especialmente a uma palavrinha que você conhece muito bem. A aversão, o medo de receber o não. O medo de receber um não. E para quem já recebeu um não na vida, seja, sei lá, num relacionamento amoroso, seja profissionalmente, seja em qualquer situação, você sabe que dói. Você sabe que dói. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você se identifica com isso. Se identifica com isso? Coloca aqui para mim para eu saber. E uma das coisas que muita gente me pergunta, inclusive sobre o programa Blindagem Emocional, é se você vai conseguir equilibrar o não na sua vida. Porque se você vai conseguir suportar o não, que muitas vezes a gente leva durante a nossa caminhada, e principalmente falar o não para as pessoas, para coisas que a gente não quer. Sim. O programa Blindagem Emocional é exatamente para isso. Se você precisa disso, ó, entra para a lista da blindagem, a lista especial para você estar comigo na última turma do ano, tá bom? As vagas são limitadas, as vagas serão limitadas, porque é um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento e eu não posso ter muitas pessoas, preciso de um número limitado onde eu possa ter o controle das pessoas, o controle positivo, né? Eu possa ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, receber o não dói. Quem já recebeu sabe como dói. Quer ver? Vamos fazer uma experiência aqui. Se você, ó, atenção, 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 atenção. Se você está dirigindo ou fazendo qualquer outra atividade que precise da sua atenção, não é para você fazer o que eu vou te pedir agora, tudo bem? Tá bom? Se você está nesse momento fazendo uma atividade que requer total atenção, não faça o que eu vou te falar agora, tudo bem? É só para quem, digamos, está assistindo, sentada, tranquila, sem fazer outra atividade que requer atenção. Tudo bem? Então vamos lá, eu quero que você feche os olhos agora. Feche os olhos. E aí só siga as minhas instruções, tá bom? Feche os olhos, vai dar tudo certo. Feche os olhos por algum tempo e eu quero que você se lembre agora de um momento onde você sofreu algum tipo de rejeição. Pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, pode ter sido recentemente, alguma situação de rejeição. E eu quero que você vá percebendo, conforme você vai lembrando, e eu vou intensificar isso em você, eu quero que você intensifique essa lembrança, ela vai ficando mais vívida na sua mente. Eu quero que você comece a observar o seu corpo. Quais são as reações que você sente no seu corpo? Talvez você comece a ficar com calor, talvez você
perceba os batimentos cardíacos acelerarem. Coloca aqui para mim agora, daqui a pouquinho, eu vou pedir para você abrir os olhos agora. Abre os olhos se sentindo muito bem, respira fundo. E qualquer imagem ruim vai embora agora, tudo bem? Coloca aqui para mim o que você percebeu no seu corpo quando você se lembrou dessa rejeição que você recebeu. Coloca aqui para mim, divida com as pessoas aqui, seria muito interessante se você puder dividir, tá bom? O que você percebeu no seu corpo conforme você foi lembrando desse momento da rejeição, desse não que você recebeu, né? Quando você talvez, sei lá, o seu primeiro namorado, você foi rejeitada, a primeira namorada. Olha só, a Valéria, tristeza profunda. O Adriano, corpo trêmulo. A Tatiana, pontada nas costas, lado esquerdo. A Patrícia, frio na barriga. A Silvana, tristeza, chorei. A Rose, tristeza. O André, murchou. O Thiago, meu corpo ficou arqueado. A Rita, coração acelerou. A Silvana, me senti sozinha, tristeza. A Ivani, coração acelerado. A Lulu, batimento cardíaco mudou. A Sabrina, não senti nenhuma reação ruim, ô gata, fiquei normal. Tá tudo bem, que bom. A Débora, tristeza, porque doeu muito. O Ricardo, calor, suor nas mãos, angústia, tremor. A Cíntia, tristeza e arqueada. O Edivandro, angústia, cabisbaixo, aceleração dos batimentos cardíacos. A Valéria, sensação de impotência total. Nossa, a Cristina, coração acelerou, o corpo tensionou. A Ana, péssima. O Deco, o André, inferioridade. Você percebeu que você teve, a maioria aqui, reações no seu corpo. E por quê? A Karine, injustiçada. Por quê? A marca ficou aí. E por que ainda você está sentindo tudo isso? Por que o teu corpo está reagindo? É porque a ferida está aberta. A ferida está aberta. Então aqui é uma coisa muito importante para você agora guardar. Sempre que você receber algum estímulo externo, e isso for de uma certa maneira um gatilho para essa marca de dor que está aí dentro de você, o seu corpo vai reagir desse jeitinho que você fez agora. O que nós fizemos aqui? Feche os olhos e lembre de um momento em que você foi rejeitado e que você foi rejeitado. Tudo isso que você sentiu é o que? É a emoção trabalhando para te proteger. Então, quando alguém teve aqui tremor, é a reação do corpo. Para quem chorou, é a reação do corpo. Ou seja, essa ferida ainda está aberta. E você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa fazer as pazes com a sua história exatamente para quê? Para você não sofrer. Porque senão toda vez que tem um gatilho que leva a esse fato, você vai o quê? Reagir, o seu corpo vai reagir. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você está entendendo isso. Você percebeu que o não, essa rejeição que você sofreu, fisiologicamente você sentiu. Você sentiu. Por isso, guarda isso que é muito importante, talvez uma das coisas mais importantes que eu vou te falar hoje aqui. A dor da rejeição, ela é real e ela não é frescura. A dor da rejeição é física. Ela é física, é igual à dor física, sim. Então, se alguém menospreza essa dor, você agora sabe que ela não é uma frescura. Até para você, muitas vezes, não ser manipulada, porque as pessoas te levam a acreditar que isso é frescura. Vai lá, supera. Não é assim. Não é tão fácil superar, porque talvez, eu não sei quais foram os momentos aí que cada um lembrou, mas talvez tenha sido uma história lá na infância, anos e anos depois, mas você viu como você está reagindo ainda? Como o teu corpo está reagindo? Como você está sofrendo? E a dor da rejeição, ela é tão real que a própria neurociência, ela já entendeu isso. Em vários estudos de neurociência, quando você, por exemplo, se machuca fisicamente, você bate, né, o dedinho do pé na quina da cama. O teu cérebro, ele libera
algumas substâncias analgésicas chamadas de opioides. É uma substância analgésica, exatamente para quê? Doeu, o teu corpo fala, olha, machucou ali o dedinho, a gente precisa o quê? Recuperar. Lembra? O teu corpo sempre se adapta, faz de tudo para garantir a sua sobrevivência. Então, o que, que acontece? Ele libera esse opioide. E dentro desses estudos da neurociência, já se comprovou. Quando você é rejeitada, em qualquer situação, o cérebro já entende que você está ali num estado talvez de perigo de sobrevivência e bum, o que, que ele faz? Ele libera essa mesma substância analgésica chamada de opioide. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. A Valéria Gata, sintomas podem começar muitos anos depois do ocorrido, mais de 20 anos? Sim. Por quê? Porque talvez houve uma somatização dessas emoções que te protegeram naquele primeiro evento que aconteceu. E digamos, você foi levando. É como um copo que vai enchendo. Você foi levando, foi levando. E aí, como você falou aqui, 20 anos depois, bum, estoura, e o sintoma vem. Eu vou te dar um exemplo, Valéria, que é muito comum, que eu já encontrei na hipnoterapia com várias pessoas que vieram se tratar comigo. A pessoa se separa. Por exemplo, ela foi rejeitada pelo marido e ela descobriu uma traição do marido e aí ela entra em depressão. E aí ela está acreditando que ela se tornou depressiva a partir do momento que o marido a traiu e foi embora. Só que esse fato foi, na verdade, a última gota de um copo que já estava cheio. Porque essa tristeza que está relacionada à depressão não começou exatamente nesse momento. Mas talvez lá atrás, na infância, quando ela sentiu uma tristeza profunda, porque a mãe a rejeitou, por exemplo. Percebe? Então, você pode conviver por 20 anos sem os sintomas. Só que tem uma hora que o copo enche, transborda e aí o sintoma vem como uma proteção. Tudo bem, Valéria? Fez sentido? Coloca aqui para mim se você entendeu isso. Lá na blindagem emocional, inclusive no programa, a gente vai entender isso melhor. Então, ó, entra aqui para a lista da blindagem, tá bom? Aqui está aqui fixado o programa Blindagem Emocional, última turma de 2021. Tudo bem? Entendeu? Ah, que legal, Valéria. Fico muito feliz. Quando você é rejeitada, rejeitado, eu tenho certeza, você que fez o exercício aqui comigo agora há pouco, você sentiu uma sensação ruim, não é? Não é uma sensação ruim, é uma sensação que você não gostaria de viver de novo? Tenho certeza que sim. Porque essa sensação da rejeição é como uma mistura. É uma mistura de fracasso com vergonha. É uma grande simbiose que você, obviamente, não quer repetir. Você não quer que aconteça de novo. Fracassar, e a gente vai falar muito sobre essa palavra nos próximos dias, é algo que mexe com a nossa autoestima, é algo que mexe com a nossa reputação e com o nosso instinto de sobrevivência. Por quê? Para a nossa mente de sobrevivência, um fracasso pode fazer com que a gente não mereça estar protegido, protegida pela tribo. Então, não é à toa que, por exemplo, aqui no Instagram, você só vê as vitórias das pessoas, né? Você só vê os posts bonitos, os stories magníficos, você só vê isso. Porque as pessoas, elas têm extrema dificuldade de mostrar a sua derrota, o seu lado ruim, às vezes, aquele fracasso que ela tem. As pessoas têm essa dificuldade. Então, eu vou mostrando apenas o meu palco e eu não mostro o meu bastidor. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Lulu, tem cura esse sentimento de rejeição? Fica comigo até o final que você vai entender. Você vai entender. E eu tenho certeza que o que eu vou te explicar aqui, Lulu, vai fazer você entender como que você vai controlar esse medo da rejeição. O problema dessa fórmula, né, da vergonha e do fracasso, que se torna uma grande prisão. Uma prisão que faz com que você se apequene, que faz com que você se acostume a ser coadjuvante,
que faz com que você normalize não ser protagonista da própria vida. E claro que tudo isso vai abalando o quê? A sua autoestima. Você vai se sentindo pior do que a outra pessoa, você vai se sentindo mais fraca do que o seu amigo, o seu marido, a sua esposa. Você vai se apequenando. E isso deixa você muitas vezes sem confiança. Sem autoestima você não consegue ter confiança, especialmente em si. Você não consegue confiar que você é capaz, você acaba não acreditando que você pode realizar os seus sonhos. Então, sem confiança, eu quero que você preste muita atenção aqui. Sem confiança, não há como você mudar a sua vida. E para você ter confiança, você precisa o quê? Cuidar da sua autoestima. Quando você perde a confiança, isso se torna extremamente perigoso. E uma mudança de vida exige o quê? Você ter confiança em si. Se você não confia em si, você não tem forças para mudar. Porque se você, nem você mesma acredita que você é capaz, você acha que alguém vai mudar a sua vida assim? Ninguém vai mudar a sua vida. Só você pode fazer isso. A mudança de vida exige você reaprender, presta atenção aqui, exige você reaprender a se gostar, a se admirar, a confiar nas suas decisões e nas suas ações. Você precisa voltar a ser protagonista da sua própria vida, ou se tornar pela primeira vez. E aqui eu não quero que você se sinta mal quando eu falo isso. Porque a maioria das pessoas foi adestrada para ser apenas coadjuvante. Porque o protagonista, ele tem um poder nas mãos. O poder de mudar a própria vida, de escrever o próprio destino. E não ser apenas alguém que recebe ordens, alguém que simplesmente aceita uma vida medíocre. Por isso que você precisa de confiança para mudar a sua vida. Porque quando você confia, primeiro que você vai questionar muitas coisas ao seu redor. Você não vai mais aceitar ser maltratada, ser abusada, ser infeliz. Você não vai mais aceitar isso. Uma pessoa que confia, a pessoa que tem confiança, ela age. Porque a confiança é o combustível da ação. Quando eu confio, eu vou lá e faço. Por que, até no exemplo que eu dei, né, dos vilões que são ousados, o vilão, por mais idiota que ele seja, né, aquele plano sempre de dominar o mundo, por mais idiota que ele seja, mas ele confia no que ele acredita. Pode ser totalmente errado o que ele acredita, mas ele confia, por isso que ele age, por isso que o vilão, ele faz lá, né? Eu lembro muito dos filmes do James Bond, eu gosto muito do James Bond, gostava bastante de assistir os filmes. Todos os vilões do James Bond, eles tinham um foguete, eles tinham um exército lá de soldados, eles tinham uma ilha, né, onde eles se escondiam, assim, porque eles confiam na ideia deles. Eu não estou dizendo para você se tornar um vilão, hein, por favor. O mundo precisa de pessoas boas, mas ousadas, pessoas que falem, pessoas que se coloquem, pessoas que possam realmente contribuir para a transformação do mundo. Mas tudo começa na confiança. Porque sem confiança você para de questionar, você aceita, você se conforma e você é sugada pela mediocridade, aquela areia movediça. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso. Porque sem confiança você não consegue mudar a sua vida. E por isso que você precisa do programa Blindagem Emocional. Para readquirir a confiança em si. Porque o problema de quando você não confia em si é que a rejeição, ela ocupa um grande espaço na sua vida.
E aí, o pior de tudo, presta atenção aqui, o pior de tudo, não basta mais a rejeição externa. A rejeição externa acaba até sendo menos impactante. Sabe por quê? Porque você já inicia um próprio processo de auto-rejeição. Você se acostuma a se rejeitar antes. E a auto-rejeição está totalmente ligada à sua baixa autoestima. Quando você não se gosta, quando você se critica, o que a gente falou ontem sobre os pensamentos, né? As vozes perturbadoras. Aliás, se você não assistiu a live de ontem à noite, assista, veja essa live. Eu estou fazendo aqui uma grande construção com você, uma grande construção com você, porque eu estou te preparando para você vir para o programa Blindagem Emocional, porque o programa Blindagem Emocional vai acelerar esse processo. Eu estou dando esse conteúdo totalmente gratuito para você, fazendo todas essas lives, 2 lives por dia, 2 conteúdos por dia. Para quê? Para que você esteja preparada para a blindagem emocional, porque o programa Blindagem Emocional é um acelerador, processo terapêutico de autoconhecimento durante 21 dias para você acelerar esse processo. Tudo bem? Então, essa auto-rejeição, ela vai dominando a tua mente. Ela vai o quê? Alimentando as vozes perturbadoras e te deixa onde? Onde você está, sem ação, paralisada. Então você nem começa. Por que eu vou começar algo? Porque se eu já estou me auto-rejeitando, eu já sei que essa ideia, já sei, né? Eu acho que essa ideia realmente não é boa. Então eu paro, eu prostro. Pessoas que querem mudar as suas vidas aprendem a controlar essa auto-rejeição. Porque quando você se auto-rejeita e quando você aceita isso como normal, você começa a criar o quê? Um personagem para ser aceita. Um personagem muito bem construído para você não ser rejeitada, para você ser alguém que é querida, estimada pelo grupo. E é por isso que você vai o quê? Olhando para a sua reputação em prol da sua felicidade. Só que o personagem, presta atenção no que eu vou te falar agora, o personagem não é você. E é por isso que muitos aqui estão num conflito interno silencioso, porque elas sabem que existe um outro eu dentro de si, só que conflita com o personagem. E aí você fica numa enrascada. Como que eu posso ser eu mesma? Porque o personagem, ele é confortável para mim, ele me protege. Eu sou aceita dentro do grupo sendo esse personagem. Alguém aqui se identifica? Coloca aqui para mim. Se alguém se identifica com isso, se alguém está começando a entender que ser um personagem foi a consequência desse seu medo de ser rejeitado e de ser rejeitado. E você está alimentando isso com essa auto-rejeição. Você começa a acreditar que você é o personagem. A Vilma, quando comecei a acreditar e confiar em mim, tudo mudou para melhor. A blindagem foi importante para essa mudança. Excelente, Vilma, excelente. Ser um personagem é muito pesado, gasta muita energia. E cria esse conflito, que é um conflito que você sabe que está te fazendo mal. É um conflito que aos poucos está tirando as suas forças. Obrigado pela sinceridade de vocês aqui, Jaqueline, Cirlei, o Adriano, a Débora, a Patrícia. Obrigado pela sinceridade. E esse personagem, viver esse personagem, vai tirando a tua coragem. Vai fazendo com que você simplesmente sobreviva e não viva. E tudo começa por esse medo de ser rejeitada. Agora presta atenção na pergunta que eu vou colocar aqui na tela para você. Antes de eu colocar essa pergunta, vou pedir um favor. Vamos mandar essa live. Você está gostando dessa live? Manda para pelo menos 2 pessoas agora. 2 pessoas diferentes. Para a gente ajudar o Johan também. Para comprar, você pode ajudar comprando selos aqui do Instagram.
para a gente chegar à nossa meta. Você pode, tem um Pix também, que é o meu e-mail, gato76@gmail.com. Mas manda pelo menos para 2 pessoas para a gente encher essa live aqui. É isso aí, Edivandro. Ser personagem é doloroso. Agora presta atenção nessa pergunta aqui. Quantas ideias, sonhos e mudanças você não rejeitou antes por medo? Pelo medo de ser rejeitada por alguém, pelo medo de ser rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo marido. Obrigado, Esther. Gratidão. Quantas ideias, sonhos e mudanças você não rejeitou antes por medo? Imagina agora como é que seria a sua vida se você não tivesse se acostumado a se rejeitar. Se você tivesse controle, um controle muito maior sobre as suas emoções e você fala o seguinte, não, isso aqui é importante para mim. Eu vou arriscar. Eu vou seguir em frente. Porque é muito comum. Quantas ideias, por exemplo, você já não teve? E eu tenho certeza que essa vai bingar aqui, todo mundo vai falar sim. Quantas ideias que você já não teve e aí você ficou com medo de colocar em prática e talvez meses depois, um ano depois, alguém estava fazendo exatamente o que você pensou. E essa pessoa está satisfeita com os resultados que ela tem, seja em dinheiro, seja em alegria. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui, se alguém se identifica com isso. Quantos sonhos que você tinha e que você deixou na gavetinha, está aí na sua gaveta, porque na verdade você ficou com medo de rejeição. Ah, as pessoas não vão gostar. E você deu vozes, né, ao que o ego foi te mandando, você deu espaço para outras pessoas que nunca construíram absolutamente nada te influenciarem. Coloca aqui para mim quem se identifica com isso. Eu, ó. Várias pessoas. O André, aceitei seguir padrões, estereótipos tóxicos que nunca fizeram parte da minha essência. A gente faz isso por medo de rejeição, né, André? A Daniela, eu não estaria onde estou na situação financeira, emocional, social. Quantas ideias, ó, o Adriano, muitas ideias. O Edivandro, eu não fiz e alguém fez e se deu bem, sim. Porque essa pessoa, o quê? Ela confiou nela. Você não fez, Edivandro, por quê? Porque você não confiava em você. Então, o que acontece? Você não confia, então para que eu vou me colocar à prova? A Valéria, várias ideias. Sou praticamente São Francisco de Assis. Pois é. Então, até quando você vai aceitar isso? Até quando você vai ficar nesse mar de frustração? Até quando você vai falar, tá tudo bem mesmo, né? Não era para mim mesmo. E você vai criar as melhores desculpas para você continuar na vida medíocre que você tá. Você nasceu com algo muito especial e você precisa colocar isso para o mundo. Você precisa colocar isso para o mundo. Só que você está se rejeitando antes porque você não tem confiança, porque a tua autoestima está baixa. E isso foi aprendido, presta atenção nisso, isso foi aprendido. Você não nasceu sem confiança. Olha para um bebê, diz para mim se um bebê, sei lá, de 9, 10 meses, que está ali aprendendo a andar, está se arriscando. Pergunta se essa criança, esse bebê, ele tem medo de ser rejeitado. Pergunta se ele tem vergonha quando ele levanta, cai. O que o bebê faz? Ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, fica de pé, cai, mas ele levanta, fica de pé e cai. E levanta de novo e segue. Só que você perdeu essa confiança em algum momento da vida. E isso tem a ver com a sua história, por isso que eu estou dizendo para você, a tua história precisa ter paz. Você precisa fazer as pazes com a sua história.
E é isso que a gente faz muito no programa Blindagem Emocional. Venha para a blindagem emocional. Eu estou insistindo para que você venha, não porque isso vai mudar a minha vida. Cada um faz o que quiser. Mas eu fico inconformada com tantas pessoas, com tantos talentos, com tanta coisa boa para dar para o mundo, pessoas que estão conformadas com uma vida medíocre. É por isso que eu vou insistir todos os dias para você entrar nessa lista. Porque eu quero você comigo na blindagem emocional. Começa dia 11 de outubro, essa próxima turma, viu, Esther? 11 de outubro, a última turma do ano. Então esteja na lista da blindagem. A Esther, você não, porque você está na comunidade Coragem, tá bom? Fica tranquila. O pessoal da comunidade Coragem pode participar já, inclusive gratuitamente, da blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você não pode mais aceitar isso. Mas aí você deve estar falando assim, Gata, mas como que eu vou... E alguém, eu não vou me lembrar, acho que foi a Lulu, né, que perguntou, como é que eu vou me vacinar dessa rejeição, como é que eu vou controlar essa rejeição? E aqui, muito simples, presta atenção. Você vai controlar a rejeição, compreendendo o ciclo da rejeição. E o primeiro ponto que você precisa entender sobre a rejeição, lembra, eu estou te dando esses contextos porque se você não compreende os contextos, você não pode agir. Você não consegue agir. Você só consegue mudar algo que você reconhece. Tudo bem? Então, primeira coisa, você tem que entender que a rejeição tem a ver com as pessoas que rejeitam. A rejeição depende, sei lá, do humor delas naquele dia. Depende do que ela aprendeu. Depende das interpretações que existem na mente dela. A rejeição tem a ver com as pessoas que rejeitam. Guarda isso. E aqui uma coisa muito importante, você não controla o que essas pessoas pensam a seu respeito. Você não controla o que elas acham sobre a sua ideia. Você não controla isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. As pessoas que te rejeitam é algo que depende somente delas. Você não tem controle sobre isso. E aqui o segundo ponto para você entender. A rejeição, ela não é uma verdade. A rejeição é apenas uma opinião. É apenas uma opinião, não é uma verdade. Não significa que se alguém te rejeitar, a tua ideia ela é ruim. A tua ideia não serve para nada. Porque talvez seja apenas a opinião de uma pessoa de acordo com o que ela viveu, com o que ela aprendeu. E aí você talvez leve a mesma ideia para uma outra pessoa e essa pessoa vai falar o seguinte, gostei. Talvez ela fale o seguinte, vamos ajustar só isso, mas gostei da ideia. Percebe que o problema é que você, sem confiança, você aceita a primeira opinião que te dão. Você aceita como verdade a primeira rejeição que você recebe. Você aceita o primeiro não como uma grande verdade. E muitas vezes você acha que aquele não define quem você é. Define você como uma incompetente, você como uma pessoa incapaz. E não é nada disso. A rejeição não passa de uma opinião. A rejeição não passa de uma opinião. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso. Eu estou mostrando agora para você como é que você vai começar a controlar essa rejeição. Porque, olha só, você não nasceu sabendo o que era a rejeição teoricamente. Teoricamente. E por que eu estou falando teoricamente? Porque existem muitas histórias, pode ser a sua ou pode não ser, mas existem, e eu encontro isso muito na hipnoterapia, que
A gente aprende o que é rejeição muitas vezes durante a nossa infância. A gente aprende o que é rejeição, às vezes, lá na barriga da mamãe. Porque a mamãe talvez ficou numa situação vulnerável quando ela estava te esperando. Ela foi abandonada, ela não recebeu apoio do seu pai, da família. E ela talvez tenha internamente desejado não estar vivendo aquela situação. Ou seja, ela talvez tenha desejado que você não existisse. E essa é a primeira rejeição que a gente pode sofrer. Isso pode ser real ou isso pode ser uma interpretação. Guarda o que eu vou te falar agora. Para sua mente, ela não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Só que ela interpreta. Ela cria uma interpretação para te manter viva, para te manter vivo. E essa interpretação é o que vale, é essa interpretação que está fazendo você agir. Tá vendo por que é tão importante você fazer as pazes com a sua história? Porque às vezes você nem sabe dessa rejeição que você sofreu. Mas ela está aqui na tua interpretação. E essa primeira rejeição que você sofreu, seja da mamãe, seja de qualquer coisa que tenha acontecido dentro da sua vida, essa rejeição, ela está moldando o seu comportamento. Por quê? Porque ela tirou a sua confiança. Você deixou de confiar em si. Esse foi o primeiro aprendizado que talvez você tenha recebido na sua vida. E a tua mente, ela vai fazer de tudo para evitar que você seja rejeitada depois. Por isso que muitas vezes, quando você sofre uma rejeição na tua infância, seja na barriga da mamãe, seja nos primeiros anos de vida, você cria um personagem. Eu vou dar um exemplo, e aqui vou contar com a tua maturidade. Posso contar com a tua maturidade? Coloca aqui sim ou não para mim. Posso contar com a sua maturidade? Porque eu vou falar aqui um recorte de algumas histórias que eu já vivi dentro da hipnoterapia e que mostram muito bem isso que eu acabei de falar. Você é rejeitada e você cria um personagem. Bom, a Patrícia disse sim, a Ivani sim, a Silvana, a Cirlei, o André, beleza, já estou autorizado. O Tiago. Quando eu converso com uma pessoa que vai fazer hipnoterapia comigo, eu faço várias perguntas. E eu deixo ela contar a história dela. E aí tem uma hora que eu pergunto, né? Conta, e aí, como é a sua relação com a mamãe, com o papai? E normalmente, quando a pessoa diz para mim o seguinte, eu sou muito mais apegado ao meu pai. Sou muito mais apegado ao meu pai, sempre fui muito mais apegado ao meu pai. Ok, é o seu pai e você tem, claro, né, total direito, né, de ter uma boa relação. Mas normalmente, o que está escondido por trás disso é o quê? Eu tive que criar um personagem para sobreviver e encontrei no papai essa pessoa para cuidar de mim. E isso aconteceu por quê? Porque eu fui rejeitada pela mamãe. Ou existiu uma interpretação de rejeição em relação à mãe. Logo, eu preciso sobreviver e eu encontro quem? O papai que está ali disposto. Isso se amplia, por exemplo, também, minha relação com a minha mãe não é muito boa, mas eu tenho uma ótima relação com a minha avó. Nossa, foi minha avó que me criou, a minha avó é bababá, bababá. Faz sentido isso para você? Por quê? Porque teoricamente, ok? Teoricamente, a relação umbilical, a relação que tinha que ser a mais forte, deveria ter sido com a mãe e não com o pai. Tudo bem? É um recorte, como eu falei, estou contando com a tua maturidade, para você não pegar isso e falar, agora é isso aqui, isso explica a minha história. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, entenda que não é normal você, digamos, ter tido mais amor
pelo pai do que pela mãe. Não é teoricamente, ok? Tudo bem? E essa primeira rejeição, você precisa ressignificar. Essa primeira rejeição, você precisa, para ganhar confiança de novo, você precisa o quê? Dessensibilizar. Porque quando a gente fez o exercício no início dessa live aqui, e muita gente teve, vocês tiveram várias reações que vocês colocaram aqui no chat. Puxa, eu chorei, tremor, tristeza, angústia. É porque o quê? Isso aí está sensível ainda. Isso não foi o quê? Dessensibilizado. Então quando vem um gatilho, bum, isso te aprisiona no medo de ser rejeitada de novo. Tudo bem? A Rita tem mais com a mãe do que meu pai. Acho que é a relação, né, Rita, que você quis escrever. Se é a relação, teoricamente é o correto. Tudo bem? A Kátia, e quando não tem com nenhum dos dois? Você tem um problema com a mãe, ponto. É isso, você tem que resolver esse problema com a mãe, que está aí na sua mente subconsciente. Isso, digamos, até mais grave, né, Kátia? Porque se o pai, que talvez deveria ser esse substituto natural, ele também você não conseguiu construir essa relação, pronto, você vai o quê? Você vai procurando outras pessoas. Porque você nasceu frágil. Você nasceu frágil. E você precisava de cuidados. A Silvana, minha avó e meu pai que me criaram, com certeza tem um problema com a mãe. Não dá para você negar. Pode ser desde uma questão que foi intencional, sei lá, a mãe abandonou, ou a mãe morreu, não importa. O sentimento de rejeição está aí. E você precisa olhar para isso, fazer as pazes com a sua história. Por isso que o programa Blindagem Emocional é um acelerador nesse processo. Porque a gente fala da mãe no programa, a gente fala do pai, a gente tem terapia para exatamente trabalhar tudo isso, tá bom? Aqui a Valéria, sempre fui mais próxima do meu pai, minha mãe que trabalhava fora. Pensa o seguinte, a Valéria hoje, mulher, adulta, ela tem consciência crítica para falar o seguinte, avaliar essa situação. Agora, te pergunto, Valéria, a Valéria, bebê, menininha lá de 1, 2 anos, ela tinha essa consciência crítica? Não, ela queria a mãe, ponto. Ponto. Só que aí, claro, ela se torna um personagem. Por isso que a rejeição ela faz parte da nossa vida. E a gente, de uma certa maneira, a gente precisa se acostumar com ela. Aqui, importante, acostumar não é aceitar. Tudo bem? Se acostumar com a rejeição não é aceitar a rejeição. Tem uma diferença. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Sabe por quê? Porque simplesmente você não tem controle sobre as outras pessoas. Só que você tem o controle sobre algo. E aqui eu vou usar uma máxima estoica que eu gosto muito. Sempre espere o melhor de uma situação, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Esses cenários são importantes para que você os tenha na sua mente. O mesmo pedido que você talvez imagine fazer para uma pessoa, ele pode ter esses dois desfechos, o melhor e o pior. E você aceita você aceita o que vier. Tudo bem? O problema é que você hoje talvez esteja machucada, você esteja machucado. O som ficou baixo? Coloca aqui para mim. Foi só para Ana ou para todo mundo? Alô, 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 alô? A Silvana, o que me faz ser uma supermãe, isso me fez ser uma supermãe que por fim acaba prejudicando, por mais que eu ache que seria bom. Sim, você acaba muitas vezes... Beleza, obrigado Soraya, obrigado Gabi, obrigado Esther, maravilha, o som tá bom. Ana, qualquer coisa sai e entra de novo, tá bom? O que a Silvana falou aqui. Sim, você acaba querendo compensar isso, porque você sabe a dor da rejeição, você sabe a dor que você sentiu, e aí você o quê? Quer compensar. E isso
você está prejudicando o teu filho, tua filha. Por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Por isso que você precisa, mais do que nunca, ter blindagem emocional. Porque blindagem emocional é você compreender as suas emoções, você compreender os seus processos emocionais. E é isso que vai fazer com que você consiga mudar a sua vida. Porque durante a tua caminhada, presta atenção agora aqui. Você acha que você começando essa mudança de vida, essa escolha pelo autoconhecimento, você acha que todo mundo vai falar o seguinte: opa, parabéns, hein? Nossa, a gente está aqui para te apoiar. O que você precisar, conta comigo. Você acha que vai ser assim? Óbvio que não. Porque o grupo, ele não quer que você saia. O grupo quer que você continue do jeito que sempre foi. O grupo quer que você continue nessa mediocridade, sim, sabe por quê? Porque é péssimo para o grupo ver alguém sendo protagonista enquanto o grupo é coadjuvante. E isso reforça o que? A minha incompetência, reforça a minha covardia. Por isso que eu valorizo quando você está aqui realmente todos os dias, se priorizando. Porque você está mostrando para si, principalmente, que você não aceita mais isso. Que você não aceita mais essa mediocridade. Então, você vai precisar ter blindagem emocional para suportar os nãos que você vai levar. Porque as pessoas vão te rejeitar, sim, as pessoas que você talvez sempre amou, elas vão te rejeitar. E você precisa ter blindagem emocional para isso. Você precisa ter blindagem emocional para voltar a confiar em si. Senão você não muda. Se você não tem essa armadura que é a blindagem emocional, esse controle dos processos, você aceita o que os outros vão querer te dar. Você vai continuar sendo manipulada? É isso que você quer? É isso que é bom para você? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se você está aqui me escutando, você cansou disso. Você cansou disso. Faz sentido? Coloca aqui para mim então qual foi o seu maior aprendizado hoje. Coloca aqui o seu maior aprendizado. A live foi densa mesmo e ela precisa ser, principalmente em relação ao conteúdo, para você compreender que a rejeição, ela precisa ser controlada. Especialmente a autorrejeição. Imagina quantos sonhos que você deixou na gaveta e que já poderiam ter mudado a sua vida, mas você não fez porque você antes mesmo se autorrejeitou. Você não confiou em você. Faz sentido isso? A Cirlei, prepare-se para o que viver. E acho que talvez para o que vier, né? É a máxima estoica. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. A vida é assim. Você precisa ser ousada, ousado. Você precisa assumir o protagonismo da sua própria vida. Eu sei que dá medo isso. Sabe por quê? Porque você não foi preparada para isso, você não foi condicionada. Por isso que a blindagem emocional, o programa Blindagem Emocional, ele faz as pessoas saírem muito mais fortes do que elas entraram. Muito mais fortes. Se sentindo capazes. Capazes de mudarem as suas vidas. Elas sabem agora que é possível. Mas para isso é preciso o quê? Fazer as pazes com a sua história. Por isso que a gente tem vários processos terapêuticos durante o programa Blindagem Emocional. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Cristina, a rejeição é um ponto de vista do outro. Sim, é apenas uma opinião. Só que hoje você se abala com essa opinião porque, primeiro, você não se conhece. E dois, você não tem blindagem emocional. Então, você fala o seguinte, ele tem razão. E aí você acha o quê? É melhor eu ficar quietinha mesmo. É melhor eu voltar lá para o meu cercadinho, ficar quietinha. Não vou ser ousada, nada, eu vou ficar quieta. E aí eu vou me conformar com o que a vida vai me dando, porque eu estou sobrevivendo. É o controle que o ego quer. Aliás, assista a live de ontem, se você não assistiu, a live de ontem à noite. Aliás, daqui a pouco eu vou falar, inclusive, o tema dessa noite, que eu espero que você esteja comigo. Eu sei que sexta-feira à noite tem uma evasão de pessoas, né? Mas, se você realmente quer mudar a sua vida, eu sei que você vai estar comigo.
A Silvana, reaprender a gostar de si e confiar em você. Exato, Silvana, excelente. A Débora, querer ser eu mesma e consertando os meus defeitos. Boa. A Kátia, que a rejeição gera incapacidade, mesmo que inconsciente. Sim. A Maria Helena, sou assim. A Lulu Isméria, dá medo mesmo. A Patrícia, aprendi que a rejeição não é algo meu e sim do outro, então deixo com o outro. Perfeito. Só que para isso você precisa ter blindagem emocional. Sem blindagem emocional, isso se torna só um discurso vazio. Você precisa ter blindagem emocional para suportar essa decisão. Boa, Silvana, a rejeição não te define. Isso é muito importante você levar dessa live aqui. A rejeição não te define. A Cíntia, arriscar é preciso, autoconfiança me fez pôr em prática minhas ideias e não ter medo da rejeição. Hoje faço sem medo de ser criticada, mas demorei uma vida para isso. Mas não importa, é o agora. Boa, Cíntia. Como eu sempre falo, você é o nosso orgulho, o orgulho da nossa comunidade. É isso. É o agora. O que você vai fazer a partir de agora é o mais importante. Tudo bem? Bom, hoje à noite a live será densa também. Sabe por quê? A gente vai falar sobre o ciclo do arrependimento. Fechando essa semana de ciclos. O ciclo do arrependimento. Então esteja comigo às 21 horas e 15 minutos. Lição de hoje da Soraya. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Estoicismo é maravilhoso. É exatamente isso. Tá bom? Te espero às 21 horas e 15 minutos para mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Uma linda sexta-feira para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!